Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do módulo 3. E essa aula eu resolvi que seria gravada pelo motivo que o professor Neri iria deixar essa aula gravada para vocês, né, a aula de hoje, de terça-feira. E eu pensei que para facilitar a vida de vocês, para vocês escolherem até um horário, não precisar parar durante a noite para assistir apenas uma hora, que seria a minha aula, para que vocês pudessem assistir essa aula gravada e assim ter uma dinâmica maior no dia de hoje, que é feriado e provavelmente vocês estão descansando. Mas então, dado isso, também eu resolvi continuar o assunto da aula passada na próxima aula. Então, na quinta-feira, nós vamos continuar com o assunto precificação. E nós vamos fazer um parêntese aqui para eu comentar com vocês uma coisa muito importante, que é a respeito do orçamento e do planejamento. Então, não se preocupem, tá? Com relação à ordem, que na quinta-feira nós voltamos com a precificação e principalmente aqueles exemplos práticos que a gente combinou na aula de quinta-feira passada que eu ia trazer. E para ser mais dinâmica a aula de quinta-feira, né, a aula de exemplos de precificação, para a gente poder conversar, eu deixei para esse último, para ser o nosso grande final, tá bom? Então, é isso aí. A aula de hoje vai ser sobre precificação. Precificação não, perdão. Sobre orçamentos, sobre planejamento. Então, o orçamento empresarial é uma ferramenta utilizada por grandes empresas. Né? Então, as grandes empresas, todo o começo de um ciclo, fazem um orçamento, um planejamento do próximo ano. Obviamente que eles fazem de maneira muito mais complexa, muito mais detalhada, mas aqui nós estamos buscando essas ferramentas que as grandes empresas usam para adaptar e utilizar no nosso dia a dia, no nosso contexto, ali do tamanho da nossa empresa, tá? Então, o orçamento empresarial é uma dessas ferramentas que nós podemos aprender como que funciona a mente de um grande empresário, de um empresário de sucesso. Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui nessa aula. E principalmente aprender os fundamentos aqui do orçamento, para a gente aprender aquele modo de pensar, aquele modo de planejar, que é extremamente importante. E muitas vezes o problema financeiro decorre de falta de planejamento. Para tudo que nós vamos fazer na nossa empresa, nós precisamos estipular um plano. E não basta estipular o plano, nós precisamos segui-lo, tá? Então, nós vamos ver isso hoje. O empreendedor, como a gente já viu em algumas aulas, ele lida com seres humanos. E por lidar com seres humanos, muitas vezes não, né? Por lidar com os seres humanos e o mercado ser relações humanas, como a gente já vem conversando, existe uma certa imprevisibilidade. E qualquer um que já tenha, né? Se você já tem empresa, você já pode ter percebido isso no dia a dia, que nós conseguimos prever até um certo ponto, e o outro ponto, a partir desse ponto, nós não conseguimos mais prever a ação. Nosso cliente pode ter ações imprevisíveis, ou o mercado pode se comportar de maneira meio imprevisível. Pode acontecer inflação, pode acontecer que nosso fornecedor aumente o preço do insumo, e tudo isso não estava dentro da nossa previsão e do nosso controle. Então, existe sim, né, uma certa imprevisibilidade na atividade empresarial, mas nós podemos mitigar esse tipo de imprevisibilidade utilizando o planejamento, ordenando as nossas finanças, ordenando os nossos passos, tá? Então, é possível, sim, antecipar em certa medida. Obviamente que não é 100%. Muitas pessoas acham que vai conseguir fazer um plano 100%. 100% não. Né? Se você tiver a sorte de conseguir fazer com que um plano seja executado 100% do passo a passo, parabéns. Você deu um golpe de sorte também, né? Que as condições seguiram planejado. Mas nós podemos mitigar sim essa imprevisibilidade e essa incerteza e saber mais ou menos o que vai acontecer ou por qual caminho nós queremos seguir. E é para isso que nós utilizamos a projeção do fluxo de caixa, como a gente viu
na aula passada, da questão do nós fazermos uma previsão, uma estimativa do que vai acontecer. Né? Então, isso daí é a projeção do fluxo de caixa e também o orçamento, que é o que a gente vai ver um pouquinho nesta aula de hoje. Mesmo que a gente não domine as condições 100%, né? Mesmo que ninguém domine, sai na frente quem consegue dominar o seu escopo, ali, a sua área, e consegue planejar melhor, se antecipar, né? E aí tem mais resultado. Então, quem se antecipa mais, tem mais resultado. Já ouviu o ditado? O precavido morreu de velho? Então, exatamente isso. Precavido morreu de velho. Ou seja, se nós fizermos o planejamento, e eu acho que todos nós sabemos da importância do planejamento, né? Às vezes o que nos falta não é nem saber disso, é a disciplina de colocar em prática. Isso acontece bastante. Mas nós precisamos mesmo fazer o esforço de manter a nossa empresa em ordem para justamente ter mais resultados. Tá? E aqui essa frase é fantástica, que diz assim, que o brasileiro nunca encontra tempo para planejar, mas sempre encontra tempo e dinheiro para fazer tudo de novo. Então essa daí é a clássica, né? Então muitas vezes nós não dedicamos tempo, porque nós às vezes não temos tempo, é muita correria, não tem como parar um pouco para fazer o planejamento da empresa, mas aí o plano dá errado. Aliás, nem tem plano, né? Que se não tem planejamento, não tem plano. Se as coisas dão errado, aí a gente tem que encontrar tempo para fazer tudo de novo, e não só tempo, mas também dinheiro, né? Para consertar os erros. Então, muitas vezes nós não queremos gastar dinheiro, às vezes comprando um software, uma planilha ou qualquer coisa, mas depois nós gastamos muito mais dinheiro tendo que corrigir os erros que essa falta de ferramenta causa. Então, sempre pensar nisso, tá? Que a gente ser precavido é muito melhor. A gente antecipar as coisas, a gente estar à frente das situações é muito importante. E aí, o que é um orçamento, então? É um registro das propostas de investimentos, o resultado esperado e os recursos que serão demandados. Então, no começo do período, vai se pensar no resultado que você espera da sua empresa, se você espera que a sua empresa cresça, os recursos que serão utilizados naquele ano, e não só isso, mas investimento também, que é muito importante planejar. Então, quando nós sentamos ali, por exemplo, no começo do ano para fazer isso, quem não fez isso ainda, dá tempo de fazer, que nós estamos em fevereiro, mas nós podemos estipular dentro do nosso contexto, nós podemos estipular um tempo. Por exemplo, fazer isso para os próximos 6 meses, para os próximos 3 meses, mas é importante que nós tenhamos esse planejamento, essa antecipação do que a gente vai fazer, os passos, né, que a gente vai fazer, para servir como orientação das nossas decisões, porque senão a gente fica muito perdido, né? Não só como orientação das nossas decisões, mas como limite. Então, você sentar antes de fazer a sua compra com o fornecedor, por exemplo, sentar e planejar quanto você quer gastar com isso. E aí o seu planejamento ele serve como um limite, uma barreira para atitudes impulsivas, né? Então aqui, ó, a execução da empresa fica condicionada às metas estabelecidas, impedindo as decisões impulsivas. Então, se você antes do seu exercício, você coloca suas metas e coloca o quanto você quer gastar, o quanto você vai investir, você fica limitado, né? Então vamos seguir o plano. E aí você não corre tanto risco de chegar lá com o fornecedor, ele fazer uma proposta irrecusável para você e você aceitar, porque não tinha um plano, você não tinha um norte, né? Então nós precisamos sim deste norte. Qual que é a diferença do orçamento para o controle financeiro? Né? Que nós temos o orçamento e temos aquele controle que a gente faz, né? De controlar as entradas, controlar as saídas. Qual que é a diferença? Então, quando nós controlamos as finanças da nossa empresa,
nós levamos em consideração as informações do passado. Então, você senta ali, por exemplo, no último dia do mês e você vai fazer o levantamento do que se passou naquele mês, do que você gastou, do que você ganhou, não é assim? E aí você supõe que mais ou menos isso daí vai se repetir no próximo mês, não é isso? Mas nós não queremos só isso, nós não queremos só que nossa empresa repita o mesmo resultado, nós queremos que ela cresça também. E é aí que entram as metas, tá? Então, nós precisamos de metas. Então, quando fazemos um orçamento, nós também levamos em consideração o que se passou, né? Para a gente ter uma média, uma estimativa. Mas, agora com um elemento a mais, a expectativa de futuro. Então, a expectativa que você tem de crescimento, né? A expectativa das condições no futuro, isso entra também no orçamento, além da gente trabalhar com aqueles dados que passaram, né? Que a gente sempre se baseia na nossa experiência passada. Então, nós elaboramos, é esse momento que nós elaboramos, por exemplo, uma meta para vendas, uma meta para investimentos, para utilização de recursos, de acordo com o que desejamos que nossa empresa cresça. Então, por exemplo, se eu quero que minha empresa cresça 10%, eu tenho que elaborar metas para vendas, para que ela cresça 10%. Né? Então tem que ser tudo caminhar, né? Tudo caminhar de acordo com aquela meta que você estabeleceu. Então, você quer que sua empresa cresça 10%, 20%? Será que a sua empresa hoje comporta esse crescimento ou você vai ter que fazer um investimento? Então, é nesse momento que você planeja os seus passos, tá? Então, você lembra do orçamento pessoal, né? Lá que a gente viu acho que foi na primeira aula que a gente... Passando a introdução, depois da introdução, a primeira aula que teve propriamente dito sobre finanças pessoais, a gente viu esse orçamento, certo? Que a gente tinha um estimado, realizado e a diferença. Então, basicamente, o orçamento empresarial é similar a isso aqui, né? Similar ao que a gente fez ali nas nossas finanças pessoais. Além da gente controlar o passado, agora a gente planeja o futuro. Eu lembro que a gente fazia isso, né? O quanto a gente queria gastar no supermercado, o limite que queria gastar no supermercado, o limite que ia gastar, qual que era a nossa meta, ou se a gente queria aumentar um pouco o salário, né? Se prestar alguns serviços extras para ganhar mais dinheiro no próximo mês. Então a gente fazia isso no orçamento pessoal. No orçamento empresarial é a mesma coisa, tá? Então, orçar significa processar os dados de hoje, computando os dados previstos para o próximo exercício. Então, nós vemos os dados de hoje, nós pensamos no que vai acontecer no futuro, considerando as alterações, tá? Considerando as alterações. E quais alterações são essas que a gente precisa considerar, né? Quando vai pensar na nossa empresa para dali 6 meses? Alteração. Inflação, por exemplo, né? Então, a gente já considera a inflação. Não precisa nem chegar à inflação, a gente ter surpresa, né? Se vocês colocarem no Google assim, IPCA mês tal, né? Ou meta de inflação para o ano de 2023. Vocês vão ver lá que o Banco Central tem uma meta de inflação, que ele tenta perseguir essa meta. Então, ele faz políticas econômicas, coloca dinheiro, tira dinheiro da economia para manter essa meta de inflação, né? Para que não estoure a inflação no período. Então, por exemplo, você vai ver lá, meta da inflação para 2023, 8%. Então, quer dizer que ao longo do ano, quando chega lá no final do ano, a inflação, os preços, né, gerais vão ter subido 8%. Então, sabendo disso, nós já podemos planejar também que nossas compras lá com o fornecedor, por exemplo, ou as nossas contas assim assado, como é que pode dizer? A conta de energia também. Todas as nossas contas, né, material para o escritório, qualquer coisa do tipo, vai subir até o final do ano, vai subir 8%. Vocês entenderam? E é possível ter acesso, por exemplo, a esse dado por uma simples pesquisa no Google. Então, é só jogar lá IPCA, né, o meta de inflação para 2023.
Tem também mais detalhado, quem quiser mais detalhado, tiver mais familiarizado com isso, tem também detalhado de inflação no setor de energia elétrica, etc. Você pode detalhar isso também. Mas no geral, né, para a gente ter base, por exemplo, enquanto os preços vão subir, para a gente não ser pego de surpresa. Quando a gente for lá comprar com o nosso fornecedor e o preço ter subido, né? E a gente já sabe que até o final do ano a gente vai repassar também esses 8%, por exemplo, para o nosso consumidor. Porque aí é que tá, as grandes empresas fazem isso, né? As grandes empresas repassam a inflação, a gente sabe disso, a gente sente isso como consumidor. E muitas vezes a gente, como empresa pequena, a gente não presta atenção nesse tipo de coisa e fica sempre defasado, né? Tá tudo subindo, todos os preços subindo, e a gente fica absorvendo esse preço sozinhos, né? Então, temos que ficar atento a isso. Ou alterações também, né, que podem acontecer no período. Possível aumento ou redução de vendas, né? Então, se a gente sabe, por exemplo, que no mês de maio, menos pessoas compram na nossa loja por tal... Maio não, né? Dia das Mães. Mas vamos supor, maio, mais pessoas compram na nossa loja porque é Dia das Mães. Então, nós já conseguimos planejar para que quando chegue esse mês, nós tenhamos mais mercadorias disponíveis nesse período, para não chegar lá e faltar, né? Aí é Dia das Mães, está todo mundo procurando e não tem mercadoria na loja. Então, nós podemos antecipar isso. Ou então, tem um mês específico que as vendas caem, que é o mês fraco. Nós já conseguimos fazer antes um planejamento para que não sobre muito estoque e nós fiquemos com o dinheiro no caixa, ao invés de comprar mais estoque e ter aquele excedente, né, com risco de perder esse estoque. Então, nós podemos fazer isso com planejamento, considerando essas variações que a gente acha que vai acontecer naquele período. E nós podemos fazer isso mês a mês. Não é maravilhoso? Ou, por exemplo, se a gente pretende também ampliar a nossa capacidade de produção, capacidade de venda, nós já podemos planejar isso antecipadamente, tá? Por exemplo, aumentar a nossa loja. Nós queremos comprar mais móveis expositores para nossa loja, ou queremos comprar mais equipamentos para nossa fábrica. Então, você já consegue. Você tem que fazer o planejamento antecipadamente. Então, o orçamento é como se fosse uma foto do futuro no presente. Então, como você planeja, como se você planejasse cada passo da sua empresa, desde o quanto que vai vender a cada mês fraco, mês forte, o quanto que você vai investir naquele ano, o quanto que você vai comprar aquele ano de fornecedor, a ampliação. Então, você detalha os passos, né? Pensa, e principalmente pensar. É preciso pensar e raciocinar sobre isso, e aí você tira uma foto no presente, tá? Então, trabalha com os dados e as informações das experiências passadas, visando construir uma ferramenta de orientação para o futuro. Então, ela serve como orientador. E qual que é uma sequência de um plano bem-sucedido? Aqui falando de plano, afinal de contas, né, nós estamos fazendo planejamento para segui-lo, né? Então, é um plano, um passo a passo. Um planejamento bem-sucedido, um plano bem executado, acontece da seguinte forma. Nós planejamos, certo? Nós executamos e nós temos um resultado positivo. Assim? Então, nós sentamos lá a fazer o planejamento do ano inteiro, nós vamos executando passo a passo e aí nós temos o resultado positivo. Mas pode acontecer que dê um resultado negativo no meio do caminho, né? Mas esse resultado negativo aqui, ele não precisa ser o fim, né? Não precisa ser o fim, não precisa a gente aceitar ele como fim, né? Aceitar ele como resultado. Não, nós podemos simplesmente corrigir as falhas. Então aqui, vamos supor um planejamento que foi mais ou menos bem executado, mas que nós conseguimos converter ele para um bom resultado. Então funciona assim, ó, planejamento, a gente planeja, a gente executa o que a gente planejou e aí tem um resultado negativo por algum motivo, né?
Ou o plano estava errado, ou executou errado, alguma coisa saiu fora do lugar, né? Aí o que a gente faz? Desiste? Fecha as portas da nossa empresa, desiste, começa a falar isso aqui não é para mim mesmo, né? As coisas não vão dar certo. Não, a gente corrige as falhas, corrige, aí, né, analisa onde foi que eu errei. Foi na execução? Foi no planejamento? Planejei mal? Visualizei mal o futuro? Criei expectativas demais, expectativas de menos? O que aconteceu? Aí, corrige essas falhas no plano, executa novamente e aí você tem um resultado positivo, né? Então, aceita o resultado negativo. Quem não sabe que pode simplesmente corrigir as falhas. Mas nós não precisamos esperar o resultado negativo acontecer, certo? Se você já sabe que o barco vai bater, já redireciona a rota. Então você planejou, você fez seu planejamento do ano, você fala assim, acho que todo mundo que tem loja aqui já trabalha com metas. Então, por exemplo, você planeja a meta, os vendedores começam a executar. Você vê que não vai chegar no resultado esperado, não precisa chegar lá no último dia do mês para olhar para trás e dizer assim, olha, não fizemos, né? Não conseguimos executar, erramos em algum lugar. Não precisa, né? Antes de dar o resultado negativo, antes de dar errado, a gente já corrige as falhas, né? Vê onde é que está errando, corrige o plano, executa de novo e aí nós temos um resultado positivo. Então não precisa nem esperar o resultado negativo. É por isso que o empreendedor precisa de planejamento e mais ainda ele precisa estar atento ao que está acontecendo na empresa. De novo, né? Aquela frase do dono, o olho do dono é que engorda o gado. Se ele estiver atento, ele consegue perceber que as coisas não estão indo bem. Então, antes de chegar a dar um resultado ruim, ele antecipa, ele já corrige a rota, ele já senta com todo mundo, reúne a equipe, conversa sobre o que pode ser feito, né? Já pensa, já estuda o que pode fazer naquela situação para não esperar o resultado negativo. Muita gente espera o resultado negativo para confirmar, né? Dizer, realmente errei, aí o resultado negativo já veio e aí precisa arcar com esse mau resultado, tá? Então, nesse caso, né, se a gente tem essa possibilidade de tanto de acertar quanto de errar, não precisa nem errar, né? Mas de acontecer algum desajuste ao longo do caminho, a gente entende que esse plano pode necessitar de modificações, né? Conforme a gente for vendo. Porque, por exemplo, saiu uma notícia lá da China, assim, assado, né? A gripe aviária. Aí sai a notícia da gripe aviária, pegou aqui no Brasil, altera todo o mercado. E aí, nosso plano que a gente tinha planejado para um ano bonitinho de 2023, de repente dá uma bagunçada por causa dessa notícia aí da gripe aviária. O que a gente faz? Precisa adaptar o plano para essas novas condições, né? Precisa ir adaptando o plano para as condições. Então, o orçamento não pode ser tão rígido que ingesse a empresa. Então, você fazer aquele planejamento, não, vou ter que executar esse planejamento, não importa se tudo em volta está mudando, eu vou ter que seguir o planejamento, ponto e acabou, né? Não pode ser assim, porque senão ele não se adapta, não consegue abarcar, absorver essas modificações que estão acontecendo no cenário. E nem tão flexível a ponto de se tornar uma peça inútil que só toma tempo. Então, não pode também ser um negócio que você vai mudar toda hora, né? Um planejamento. Uma hora é uma meta, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa. Uma hora quer crescer 10%, outra hora não quer crescer nada. Outra hora quer reduzir as atividades. Outra hora quer vender a empresa. Outra hora quer não sei o quê. Não, né? Senão não faz nem sentido fazer um planejamento, sentar para fazer um planejamento, né? Então, o orçamento é a linha mestra operacional e financeira detalhada a ser seguida para o atingimento da meta anual traçada pela empresa, tá? Então, precisa aqui de uma meta anual, né? E esse plano, ele tem que seguir a missão, visão e valores.
né? Então tem que estar alinhado com o que a empresa quer, com o desejo da empresa. Então a missão, a visão e valores não podem ser meros acessórios. É simplesmente uma coisa que você vai lá né, para cumprir tabela. A professora pediu para vocês fazerem lá a missão, visão e valores da empresa. Você pega um papel, escreve lá e pronto, engaveta aquilo. Né? Não. Eles servem como norteadores de tudo que nós vamos fazer na nossa empresa, inclusive aqui na hora do planejamento. Então a gente tem que refletir, né, sobre quais são os valores da nossa empresa. Sabe quando você coloca assim, missão, ser a maior empresa da minha região. Né? Então, na hora que você for fazer o planejamento, você tem que levar isso em consideração. Né? Que você quer ser, né? A empresa quer ser a maior da região. Então, aí na hora de fazer o planejamento das atividades, precisa pensar, será que do que eu estou fazendo hoje, das atividades que eu estou executando hoje, eu consigo ser a maior da minha região? Se conseguir, ótimo, né? Você está no caminho certo, mas se as suas ações que você está executando hoje, se as ações que você está executando hoje não estão te levando para essa missão, aí precisa tomar novas ações. Então, por isso que isso daqui é importantíssimo e nós temos que levar, principalmente para a nossa área financeira. A gente sempre tem que lembrar do que a gente quer com a nossa empresa. Quais são os nossos valores, para a gente conseguir fazer um plano mais acertado. Tá? E aí tem um probleminha, né? No meio disso tem um probleminha que as pessoas têm uma dificuldade em elaborar metas. Porque primeiro vem uma meta qualitativa e depois a meta quantitativa. Né? Primeiro nós queremos crescer com a empresa e depois a gente pensa quanto quer crescer. Né? Mas existe sim uma dificuldade, eu vejo que as pessoas têm dificuldade em elaborar metas. Isso acontece por causa de uma distorção temporal, de uma dificuldade de visualizar o futuro, que é o seguinte, dificuldade de pensar o que quer no longo prazo. Afinal de contas, todos nós convivemos com o risco iminente da morte. Né? Todos nós podemos morrer a qualquer momento. Então, nosso corpo, nossa mente, tende a preferir o agora ao depois. Então, o que chama na economia de preferência temporal. O que você prefere, o depois ou o agora? Né? Então, dada essa condição nossa de vida, né, nós preferimos sempre o agora ao depois. E aí é que vem a nossa dificuldade em elaborar metas. Né? Mas nós precisamos vencer essa dificuldade, nós precisamos trabalhar. Então, se você vê que tem dificuldade nessa questão específica, né, de pensar ao longo de um ano, num prazo de um ano, tem gente que não consegue pensar num prazo de um ano. Né? Vive dia após dia, mês após mês. É uma existência um pouquinho reduzida, porque nós como ser humano, nós conseguimos pensar até no prazo de 50 anos. Né? Então nós precisamos vencer isso. Tá? E aí, nós cometemos alguns erros na hora de estabelecer metas que nos dificultam um pouco, né? Em conseguir elaborar mesmo um fim, um objetivo um objetivo preciso. Então, um desses erros é fazer uma meta muito abstrata, não quantificável, que também não é passível de realização, porque não tem nada de concreto ali. Então, são aquelas pessoas que dizem assim, eu quero emagrecer. Né? Aí você pergunta, tá, mas quanto você quer emagrecer? A pessoa não sabe. Para uma meta ser executada muito bem, você precisa fazer uma meta quantificável. Então, não é eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer 3 quilos em 2 meses. 3 quilos em 2 meses. Então eu tenho que emagrecer 1,5 quilo por mês. E aí você consegue acompanhar. Né, quantas gramas vai ter que perder por semana. Então aí você consegue ir acompanhando o seu avanço. Ou ainda, né?
tem gente que diz assim, eu quero juntar dinheiro, eu quero ter dinheiro no banco, eu quero ter dinheiro na poupança. Isso não é, só uma meta muito abstrata, não é quantificável, não tem quantidade, né? E, portanto, não é possível você acompanhar porque não tem nada de concreto. Então, você não realiza. É diferente de você falar, eu quero juntar R$2.000 em 4 meses. Quero juntar R$2.000 em 4 meses. É diferente. Porque aí você vai falar, eu preciso juntar R$500, então, por mês. Eu preciso juntar R$500 por mês, cento e pouquinhos reais por semana. Então, você vai acompanhando, entendeu? Passo a passo dessa meta. Ou então, também acontece da gente elaborar uma meta muito específica. E aí, contando com situações muito específicas que não estão no nosso controle. Então, por exemplo, você coloca uma meta de que você vai fazer caminhada todos os dias no parque. Só que você não lembra que tem dias que chove muito. Entendeu? Aí você está contando com coisas que estão além do seu controle para sua meta. Aí passa uma semana chovendo muito, você não consegue ir para o parque, caminhar. E aí o que acontece? Sua meta foi pro beleléu. Aí você não conseguiu realizar aquilo que você queria. Então precisa não ser muito abstrata assim, e nem ser muito específica. Você precisa levar em consideração, você não pode contar com muitas coisas que estão fora do seu controle. Claro que uma outra coisa a gente conta, coisas que não estão fora, que estão fora do nosso controle, mas no geral é melhor a gente contar com o que está no nosso controle. Que pergunta sobre a meta. Então, para a gente lapidar a nossa meta, a gente pode fazer essas perguntas aqui. Por que você quer isso e não outra coisa? Por que você quer isso? Por que especificamente isso? Por que você não quer um outro resultado? E aí você começa a perceber os porquês. E quando nós temos porquês, nós conseguimos ter uma solidez para agir. Ou, dada a minha capacidade atual, essa meta é possível? Então você pode se perguntar, dada a capacidade da sua empresa, essa meta de aumento de 20% é possível? Aí você diz sim, ou não é possível. Então, se não é possível, você pode aumentar a capacidade? Então, se não é possível realizar essa meta de aumentar 20% com a capacidade que sua empresa tem hoje, é possível aumentar essa capacidade? Aí, se você disser não, então a meta é impossível, né? Então, faz outra meta, ou reduz um pouco. Ou é possível aumentar a meta, né? E aí é impossível aumentar a capacidade. Então, você vai pensar em meios de aumentar a capacidade. Né? Então, eu posso comprar um equipamento, eu posso contratar um vendedor a mais, eu posso fazer um site, posso fazer marketing digital. Então, uma série de coisas, né? Os fatores envolvidos estão ao meu controle? O que está ao meu controle de fato que eu posso prestar mais atenção? Né? Em quanto tempo atingirei essa meta? Tempo é muito importante. 6 meses? 1 ano? Para a gente conseguir ter solidez mesmo nas metas, sabe? Ser uma pessoa que é muito executora, que planeja, executa. Não é isso. E quais são as etapas? Quais são os passos necessários? Então, são perguntinhas, tá? Que nós podemos fazer. Então, pergunta sobre a meta. Também tem essas daqui para saber se nós... porque muitas vezes nós achamos que uma meta é impossível. Mas não é que ela é impossível. A gente simplesmente nunca viu ninguém fazendo, mas não é que é impossível. Então, nós precisamos ainda se perguntar o seguinte: essa meta é possível? Já foi feito por outros? Você diz, é possível, já foi feito por outras pessoas. Vi fulano de tal, vi ciclano, vi lá num programa de televisão que as pessoas fizeram isso. Ou então você diz, não foi feito por ninguém. Então, é possível, mas não foi feito por ninguém ainda. É possível, mas não foi feito por outros.
Tem coisas que são plenamente possíveis e que você simplesmente não viu ninguém fazendo, mas são possíveis. Mas tem coisas que são realmente impossíveis e não podem ser feitas por ninguém. Então perceba a diferença entre você não ter visto ninguém fazer e aquilo ser uma impossibilidade mesmo. Tá? Então as pessoas às vezes confundem isso, só porque elas não viram ninguém fazendo, então, na minha cidade não tem ninguém que fez isso. Elas consideram como impossível, mas não necessariamente. Não necessariamente. Só é impossível quando não pode ser feito por absolutamente ninguém, tá? Já viu aquela frase, né, que é meio brega, frase meio brega, mas que tem a sua cota de razão, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, às vezes, não é que não é possível, a gente só não acredita, né, que seja possível fazer. Então, nós podemos, agora falando de possível e impossível, né, nós podemos simular cenários possíveis, nós podemos pensar, raciocinar, principalmente pensar, porque eu digo isso para vocês, que o empreendedor é um pensador. Pois é um pensador. Então, nós podemos simular cenários possíveis, refletir sobre esses cenários. E nós podemos trabalhar sempre com 3 cenários possíveis: um pessimista, um realista e um otimista. Então, não podemos imaginar que a nossa empresa, aqui é um cenário pessimista, né? Nós podemos imaginar um cenário aqui, criar um cenário. Então, você pode fazer um planejamento. Por exemplo, você está fazendo um planejamento de fluxo de caixa. Você pode fazer um planejamento de fluxo de caixa, inclusive pessimista. Lembra lá do fluxo de caixa, né, que a gente planeja? Nós podemos fazer uma simulação de como seria se a gente vendesse 20% menos naquele mês. O que seria se aumentasse o preço do fornecedor? Então, nós conseguimos fazer uma simulação pessimista do o que aconteceria com a nossa empresa. E aí, a partir disso, pensar em como que a gente solucionaria também. Então, é um exercício para a gente não ser pego de surpresa. Então, nesse cenário pessimista, nós criamos um cenário onde as condições são, ao nosso ver, negativas. Então, por exemplo, menos demanda, então menos clientes compraram, teve menos receita, aumento dos custos de produção, aumento do custo com fornecedor, demissão de funcionário, aumento de taxa de juros. Então, nós podemos simular, pegar lá nosso fluxo de caixa e simular isso. O que acontece se a minha receita cair 10% nos próximos meses? O que vai acontecer? Aí, nesse cenário, né, dentro dessa previsão que você faz, dessa simulação, você já pode pensar em alternativas. Se acontecesse isso, o que eu poderia fazer? Eu poderia cortar custos, eu poderia tentar ampliar minha quantidade de clientes aqui, eu poderia fazer um marketing mais forte, né? Eu poderia entrar em contato com mais clientes. Então, você começa a pensar já para se precaver, né? Ou você pode fazer também, né? Você faz também um cenário realista, né? Onde você cria um cenário, né? Então, você vai lá fazer o planejamento do fluxo de caixa. Então, você cria um cenário com condições regulares, né? Normais, assim, dentro da normalidade. Dentro das nossas capacidades normais, com uma certa normalidade, de receitas, de custos, etc., esperando crescer dentro das nossas possibilidades. Então, um cenário normal, previsível, né? Dentro da normalidade, com intervalo de crescimento razoável. Então, nós podemos criar esse cenário. Ou ainda um otimista, né? Que nós criamos um cenário favorável, onde todas as condições são boas, então o faturamento aumenta bastante, há um aquecimento lá na demanda, as pessoas estão ganhando mais dinheiro. No geral, se a gente pensar assim nessas 3 possibilidades, no geral, o que se realiza é esse cenário, essa simulação realista. Por incrível que pareça, sempre vai ficar nesse intervalo aí, nessa média, né? Às vezes a gente tem sorte de cair aqui no cenário otimista, mas no geral, realista. Mas quem
pessoas que são muito nervosas, assim, inseguras, ou tem um pouco de receio com relação à situação econômica, você pode fazer um cenário pessimista, uma simulação. Né? Então, você vai lá e pega o fluxo de caixa. Eu estou sem o fluxo de caixa aqui nesse computador, mas vocês lembram lá da última aula, né? Pega o fluxo de caixa e faz uma previsão pessimista, uma previsão ruim. Aí você consegue já de antemão saber o que você poderia fazer. Poderia fazer promoção, poderia chamar mais cliente, poderia, enfim, cortar custos, cortar gastos, poderia tirar o prolabore, qualquer coisa do tipo. Então, nós conseguimos já de antemão. Então, é muito bom para você saber o que você faria nesses 3 casos. Né? Já é uma maneira muito de aliviar a nossa mente. Então, o orçamento começa da seguinte forma. Pelo orçamento operacional, que envolve o orçamento de vendas e o orçamento de produção. É óbvio, né, gente? Tudo começa pelo orçamento de vendas. Se você não sabe quanto você quer vender, como é que você sabe quanto que você vai gastar para comprar mercadoria, qual que vai ser a receita, né? Ou se você não sabe o orçamento de vendas, como é que você sabe se vai precisar fazer um investimento para aumentar a capacidade da empresa ou não? Então, tudo começa pelas vendas. As vendas são a raiz, né? A fundação do negócio. Então, começa ali pelo orçamento de vendas, depois o orçamento de produção. Afinal de contas, se você produz seu produto, primeiro você precisa saber quanto que você vai vender, né? Aí depois o investimento, que aí você vai ver se dentro da sua capacidade atual você consegue cumprir essa meta que você estipulou. E aí, por último, o orçamento financeiro quanto que você vai gastar com tudo isso, tá? E aí, o grande erro de muitos empreendedores é pensar que precisa primeiro ficar grande para depois começar a se organizar. Então, primeiro eu preciso ficar grande para depois organizar. Primeiro eu preciso ter dinheiro na empresa para depois começar a fazer o planejamento financeiro, né? Mais negativo, né? Planejar é fundamental, né? Então, às vezes a pessoa acha que precisa ficar grande. É óbvio que nós estamos trazendo uma ferramenta aqui utilizada mais por empresas maiores, mas nós podemos adaptar para conseguirmos chegar numa empresa maior. Ficar numa empresa maior, mais sólida, mais lucrativa. Na realidade, né, é o inverso. Quem se planeja adequadamente e controla seu negócio continuamente, aumenta suas chances de sucesso de se tornar grande. Então, não é ficar grande para planejar depois. É planejar primeiro, controlar primeiro, para daí ficar grande, para daí se tornar uma empresa lucrativa. Tá? Então, aqui, o orçamento de vendas, que é por onde nós começamos. É o ponto de partida, é onde tudo começa. Então, ele precisa compreender as seguintes partes. Previsão de vendas em quantidade de cada produto, mercadoria ou serviço. Previsão dos preços para eles e dos mercados onde serão vendidos. Então, precisa pensar nisso, né? Quantidade que você vai vender, quanto você quer vender de cada produto. Então, por exemplo, tem uma lanchonete. Eu quero vender 100 hambúrgueres. Então, eu quero vender 100 hambúrgueres, 150 x-bacon, etc. Então, você vai fazendo isso com cada produto. A previsão de preço para eles, de custo. A identificação dos impostos sobre as vendas ou serviços. E aí, o orçamento de vendas de vendas totais em reais. O orçamento de venda total em reais, né? Então, quanto isso vai ter quantos reais a venda? Né? A previsão do preço para ele, na verdade, é o preço de venda. E o orçamento de venda, o quanto isso, né, vai gerar ali de receita. Então, quanto mais detalhada for esse planejamento, e essa parte de vendas, né? Quanto mais detalhes a empresa colocar, então preço, prazo, sazonalidade, então você vai fazer lá planejamento de vendas, quanto você quer vender em fevereiro. Então, se você sabe que em fevereiro você vende menos, você vai colocar menos venda, né? Então, quanto mais detalhado for, melhor fica. Porque aí você vai saber exatamente o que se passa naquele mês, né? O que vai se passar naquele mês.
E aí, uma vez que você tem a quantia que você quer vender, você vai passar para a quantia que você vai produzir, né? Então, uma vez que temos uma projeção de vendas, podemos projetar a produção. Então, primeiramente, terá os dados por quantidade de produtos e depois seus respectivos valores. Então, quanto que você quer vender, consequentemente, quanto que você vai ter que produzir, se é você mesmo que produz o seu produto, né? Que se não, ali do orçamento de vendas, você vai direto para o orçamento de compras, caso seja uma empresa comercial, obviamente, você compra o produto pronto para revender, né? Então, desse orçamento decorre o de compra, de pessoal, né, com a qual vai ser sua equipe, de consumo, de custo de produção, assim por diante. Nós vamos vendo, tá? Não basta saber quanto vai vender, tem que saber também as necessidades de estoque de produtos acabados por mês. Então, quanto você precisa de estoque de produto acabado, né? E principalmente no caso da sazonalidade, né? Por exemplo, se você sabe que no mês de maio vende mais, você começa a produzir já no mês de abril, né? Então, você consegue trabalhar com essa sazonalidade. O ideal é trabalhar com o menor estoque possível, pois assim você maximiza a utilização do seu capital de giro. Entretanto, cuide para não haver desabastecimento. O ideal é trabalhar com o menor estoque possível. Em primeiro lugar, para não acontecer depreciação, né, para não acontecer desperdício, para não ser muito caro o custo. Imagine, você tem produtos que você precisa que custam, que o armazenamento custa. Então, quando você tem muito estoque, você acaba aumentando esses custos de armazenamento. E aí, né, com menor estoque, você maximiza a utilização do seu capital de giro. Porque, lembram, tem uma aula na playlist de aulas gravadas lá, que é sobre ciclos e capital de giro. Tá? E aí, o capital de giro, ele é necessário, como está dizendo naquela aula lá, bem explicadinho, que ele é necessário entre aquele intervalo que você comprou os insumos, por exemplo, para produzir a sua mercadoria, até o momento que você recebe do seu cliente. Então, é ali que entra o capital de giro. Então, o capital de giro entra para suprir as necessidades quando a mercadoria está estocada. Basicamente isso, a mercadoria está em estoque. Né? Você pegou o seu dinheiro, você comprou a mercadoria, o dinheiro saiu, você pagou seu fornecedor. Né? Você está lá com a mercadoria estocada. Até você vender, até você receber do seu cliente, vai um tempo. E esse tempo é coberto pelo capital de giro. Então, você usa o seu capital de giro para financiar as suas atividades nesse intervalo. Então, se você trabalha com o menor estoque possível, se você tem uma rotatividade de estoque maior, consequentemente, você melhora a sua utilização do capital de giro e precisa até menos, né, capital de giro. Quem não assistiu aquela aula que está gravada, eu recomendo que assista. Tá? Recomendo que assista. Entretanto, cuide para não acontecer o desabastecimento. Né? Você ficar com tão pouca mercadoria que ficar desabastecimento. E aí, o seu planejamento ali da produção precisa também considerar a capacidade de produção e sua relação com a demanda. Por exemplo, supondo que em maio você venda muito mais do que tem capacidade de produzir. Então, já deve aumentar a produção nos meses anteriores para ir aumentando o estoque. Caso, por exemplo, você trabalhe com alimentos, você pode aprender técnicas de armazenamento e congelamento de alimentos para você, antes do mês de maio, já conseguir se preparar para o mês de maio. Né? Para você não perder essas oportunidades sazonais. Porque tem meses que realmente é mais aquecido. E muita gente acaba ficando de fora dessa subida de consumo aí da população, porque não tem mercadoria o suficiente. Né? Então, todo o processo de logística, pedido dos materiais, chegada, armazenamento, encaminhamento para produção, estoque de produtos acabados, envio dos produtos aos clientes precisa ser planejado, né? Inclusive o armazenamento. E quem trabalha com produtos que perecem, né, no caso alimentos, né,
Preciso tomar muito cuidado com data de validade, né? Então, você fazer um planejamento de quando que vai entrar a mercadoria, data de validade, quando que vai sair, ou então, mesmo que não seja, mesmo que não seja alimentar, né? Produtos alimentícios, mas que sejam mercadorias que se deterioram com o tempo, cuidar, né, do processo de armazenamento. Tem um estabelecimento aqui na minha cidade que é engraçado, que toda vez que eu vou lá comprar, é uma loja de materiais para construção, né? Então, toda vez que eu vou lá comprar um parafuso, um prego, eu sempre fico chocada, porque a maioria lá dos materiais estão enferrujados. Por quê? Falta de armazenamento, falta de estoque correto. Então, você cuidar desses detalhes otimiza muito, né? Otimiza as suas finanças, porque, consequentemente, lá todos esses detalhes impactam nas finanças, né? E aí sim, né, com tudo isso nós vemos o quanto vai custar para nós produzirmos, né? Quanto que vai custar para nós produzirmos aquilo. Os custos envolvidos, desde o material, quanto de material a gente vai utilizar, até se tem mão de obra envolvida com a produção necessariamente, né, que aí se torna um custo. Todos os custos envolvendo a produção daquele produto. Porque custo é isso, né? São os gastos relativos à produção do produto. E aí, nós precisamos aí sim pensar na compra, no orçamento de compras e mercadorias. Aí sim nós vamos pensar. Então, se nós trabalhamos numa empresa comercial, nós saímos lá do orçamento de vendas e a gente entra aqui no orçamento de compras, porque a gente só vai comprar para a gente vender, certo? Se a gente trabalha com a produção do nosso próprio produto, nós vamos passar para o planejamento de produção, e aí sim de compra de insumo, compra de tudo que precisa para a gente fabricar o nosso produto, tá? Então, tanto de insumos quanto de mercadorias para venda. Também deve possuir política de estocagem. Então, precisa de uma política de estocagem. O que é uma política de estocagem? É você ter os diretrizes, né? Você construir diretriz, padronizar o seu estoque. Então, precisa ser organizado assim, em tais condições. O mínimo para ter em estoque é esse. O máximo que eu vou ter é essa quantia. O mínimo é essa. Vai ser armazenado desta maneira, sob essas condições. Né? Então, precisa pensar nisso, né, no nosso estoque. Então, a política é definida em função de valores internos. Por exemplo, capital de giro. Você tem pouco capital de giro, então não tem como ficar com muita mercadoria estocada, certo? Então, você vai precisar ter um estoque menor e mais rotatividade. Quer dizer, você compra o estoque e logo vende. Você compra e vende, porque você tem menos capital de giro. Se você tem mais capital de giro, você pode até aguentar mais o estoque maior, né? Então, vai depender sim. O seu estoque vai depender do seu capital de giro. E fatores externos também, como, por exemplo, a capacidade de atendimento dos fornecedores. Quanto que eles são capazes de atender. Do prazo que eles podem te oferecer. Não adianta nada também a gente querer renovar os estoques a cada 20 dias, sendo que o nosso fornecedor ele só consegue a cada 30, a cada 40. Então, nós temos que balizar isso também, né? Nossa política de estocagem deve levar em consideração o fornecedor. Prazo de entrega, né? Como eu falei, pedidos mínimos. Às vezes nós queremos fazer o mínimo de estoque, mas o nosso fornecedor só aceita uma quantia maior, né? Como pedido mínimo. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Data de validade, como eu disse, entre outros. Então, esses detalhes que a gente vai cuidando, a gente elimina desperdício financeiro. Tá? E aí, sabendo a quantidade de produção, né, como a gente viu, ou da quantidade que iremos comercializar, bem como o estoque que nós vamos manter mês a mês, né, a quantia mínima que nós vamos manter mês a mês, aí sim nós fazemos o planejamento das compras mensais. Tá? E o que nós compramos daí? Nós compramos a matéria-prima, obviamente,
componentes agregados, embalagem de produtos, mercadorias que são vendidas, embalagem para entrega, e a gente leva em consideração também o preço, né? Então, nós vamos colocar, por exemplo, a quantidade, né? O produto, a quantidade e o preço que tem, né? Se for um item importado, por exemplo, então você compra lá as coisas da China. Então, eu preciso tentar prever variações no câmbio. Isso aqui é muito difícil, mas, né? Isso aqui, prever variações no câmbio. Até eu, como economista, fica difícil prever as variações no câmbio. Mas sempre dá uma olhada no câmbio, né? Para saber se não está aumentando, né? Se a moeda não está, a nossa moeda não está desvalorizando muito e o item está ficando mais caro. Quantidades a comprar de cada item, né? Quanto que você vai comprar de pão, quanto que você vai comprar de sacola, quanto que você vai comprar de balinha para o cliente, qualquer coisa, né? Qualquer coisa precisa estar aqui planejado. Carteira de fornecedores, quem são seus fornecedores? De quem que você vai comprar, né? Cada item. Se forem produtos de coleção, né? No caso, você trabalha com coleção, por exemplo, você trabalha com roupas. Ver as datas certinho para comprar, tá? Para não acontecer de perder esses prazos, né? Tributos, como eu disse, lá da inflação, né? Se você sabe que a inflação está 1% ao mês, digamos assim, você já sabe, você já prevê que no mês que vem a sua compra vai estar mais cara, em 1%, né? Em média, né? Então você consegue prever isso. Prazos médios concedidos pelos fornecedores, você pode pensar nisso, né? Qual que é o prazo que o fornecedor me dá para pagar? Entre outros. E aí, você pode fazer também um orçamento pessoal de recursos humanos, tá? É muito importante no planejamento, principalmente em empresas de serviços comerciais, porque tem grande impacto nos gastos fixos totais. Então, ali no seu começo do período, né, quando você vai planejar ali, por exemplo, no começo do ano, você precisa pensar no seguinte: quantos funcionários você tem, né? Se você vai aumentar a quantidade de funcionários, vai demitir. Para você saber quanto de salário você vai pagar, hora extra, vai pagar hora extra, né? Adicional diversos, todos os gastos relativos aos funcionários. E se você for aumentar um funcionário, você precisa já incluir esses gastos, né? E o orçamento de despesas operacionais. Vocês lembram das despesas, né? As despesas operacionais são aqueles gastos que não necessariamente têm a ver com a produção, mas tem a ver com a manutenção da atividade operacional da empresa. Então, aluguel, água, luz, telefone, material de escritório, contador, todas essas despesas que você tem são despesas, tá? Então, nesse orçamento, pode ser muito útil a classificação dos gastos em fixos e variáveis, tá? Então, ter todas as despesas projetadas, então você saber quanto que você vai gastar em despesa, pode ajudar a cortar aquelas desnecessárias, assim como identificar rapidamente desvios da média que se gasta, tá? E aí você faz o quê? Isso daqui você pode fazer o orçamento das despesas operacionais direto no fluxo de caixa, né? Já são as despesas. Lembra lá do fluxo de caixa? Que eu tô sem a planilha aqui nesse computador, mas lembra lá do fluxo de caixa da aula anterior? Né? Então, você pode colocar lá as despesas, você pode separá-las, inclusive, naquele fluxo de caixa, tá? E aí, você tem também o planejamento dos seus investimentos e financiamentos. Então, o que é um investimento? Na indústria, o investimento pode ser em maquinários, equipamentos, aumento das instalações, etc. No comércio, compra de veículos, ampliação da loja, ampliação das instalações, móveis novos, entre outros. E aí nós precisamos fazer as perguntinhas aqui importantes para o nosso planejamento dos investimentos, que é o quê? O que? A primeira pergunta, né? O que? Né? No que nós vamos investir? É o quê? É um carro que nós vamos comprar? São móveis novos?
É um equipamento que nós vamos comprar novo na indústria, né? O quê? Essa pergunta, o quê? Ela tem que ser muito bem especificada. Então, não basta a gente dizer assim, é um carro. Tá ok, nós vamos comprar, vamos fazer a compra de veículo, certo? Mas precisa ser detalhado. Qual o modelo? De qual ano? Qual o valor? Né? Para a gente conseguir direcionar então, o maquinário. Então, nós vamos comprar uma máquina para a nossa indústria, para a nossa fábrica. Então, qual máquina? De qual marca? Qual a potência? Qual a duração dessa máquina? Precisa estar bem detalhadinho. Ou nós vamos fazer a ampliação da loja. Já tem um projeto? Vai ser ampliação com o quê? Você mesmo vai fazer ampliação? Vai ter um pedreiro envolvido? Já fez o orçamento com ele? Faz o orçamento com ele. Faz o projeto dos móveis da loja. Então tem que ter tudo detalhadinho antes, para saber exatamente no que você vai investir. E por quê? A segunda pergunta, por que você vai investir? Ah, porque eu quero aumentar minha produção. Ah, porque estou defasado. Ah, porque os móveis estão muito velhos, qualquer coisa, né? Qualquer motivo, aliás, né? Qualquer motivo não. Qual o motivo, aliás, por qual motivo você vai investir nesse item novo para sua empresa? Como que você vai fazer isso? Você vai comprar diretamente? Você vai comprar, né? Como que você vai fazer? Quanto que você vai pagar? Esse carro dessa marca, desse modelo, desse ano, custa quanto? O dinheiro vai sair de onde? Ah, eu vou juntar o dinheiro aqui, vou ir tirando do lucro da empresa, né? Então, todo mês ali eu tiro do lucro, tiro 2.000 reais do lucro, 3.000, 5.000 reais do lucro e guardo para comprar esses móveis novos, né? Ou, eu vou parcelar, vou fazer parcelado, ou eu vou contratar um crédito. Então, precisa pensar, da onde que vai vir esse dinheiro? Né? Da onde que vai vir esse dinheiro? Então, o primeiro passo é definir claramente qual será o investimento. Entenda, claramente, tá? Claramente, detalhadamente, qual a marca, qual o modelo, né? O segundo passo é analisar o impacto disso no negócio. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo um bom investimento, mas aquele investimento não tem impacto no nosso negócio. Né? Não vai ter aumento de venda, só vai aumentar, vai impactar, na verdade, negativamente. Vai aumentar simplesmente nossos custos, nossos gastos, aliás, aumentar nossos gastos e não vai trazer o rendimento que a gente quer. Então, qual é o impacto disso no nosso negócio? E o terceiro passo, fazer o cronograma de desembolsos dos recursos. Será pago de uma vez ou durante o período? Então, pensa, você vai pagar parcelado, vai contratar um crédito, já fez a simulação de crédito, você pode fazer a simulação, inclusive você pode fazer a simulação na Fomento Paraná também, né? Ou você tem esse dinheiro para pagar à vista. E se for fazer ali a parcelada, você pode colocar na sua simulação, por exemplo, lá na sua projeção de fluxo de caixa, para você saber quanto, né, qual seria o impacto disso nos seus gastos, se teria condição de arcar de acordo com a receita ali que você espera e os outros gastos que você tem, né? Então você tem lá o fluxo de caixa, receitas menos as despesas, os gastos, aluguel, mão de obra, fornecedor, todos os gastos. E aí você incluiria ali na sua previsão a parcela, para ver se você conseguiria pagar essa parcela, né? E isso é um bom planejamento de investimento. Às vezes muita gente acha que vai contratar um crédito muito, assim, que tem desejo de aumentar a empresa, vai lá e contrata um crédito sem planejamento, e aí a parcela pesa, e ao invés de aumentar a quantidade de receita, né, a quantia, o faturamento, na verdade acontece um aumento de gastos, né? Então é muito complicado. Tem que sim, né, tomar um cuidado quanto a isso e fazer a simulação, colocar ali no fluxo de caixa, né? Colocar no fluxo de caixa para saber como é que você vai arcar com isso, né? Qual que será o impacto disso. Então, o fluxo de caixa
que vai ser a grande ferramenta de planejamento, né? Vocês lembram do fluxo de caixa que a gente já viu na aula, né? Que é um demonstrativo que pode ajudar a empresa a identificar a situação financeira, né? E prever antecipadamente o que pode acontecer, né? O risco financeiro. Então, com ele, o gestor pode saber de forma antecipada quanto precisará recorrer a fontes externas de recursos para suprir as faltas. Também quando haverá sobra de dinheiro, né? E poder planejar ampliação e obter novos ganhos. Então, tudo aquilo que a gente viu lá, do orçamento de vendas, né, do planejamento de vendas, planejamento de compras, o planejamento de gastos, tudo isso a gente vai colocar onde? Se a gente está querendo saber o desempenho financeiro da nossa empresa, nós vamos ver quanto que as nossas vendas vão gerar e vamos colocar no fluxo de caixa em forma de receita. Nós vamos ver quanto que nossas compras vão dar para colocar lá no fornecedor, né? Um gasto com fornecedor. Nós vamos detalhar as nossas despesas no fluxo de caixa para saber quanto que a gente vai gastar. Então, a grande ferramenta estrelinha aqui que nós podemos utilizar para planejar é o fluxo de caixa, tá? Então, o fluxo de caixa... Então, lembra que na aula passada de quinta-feira eu mostrei a planilha para vocês? Então, o fluxo de caixa, muita gente que vai começar a usar o fluxo de caixa fala, da onde eu tiro esses dados? Então, o fluxo de caixa será alimentado com essas informações que a gente viu aqui, de vendas, quanto você quer vender, né? Venda, preço que você vai vender, quantidade vezes quantidade que você vai botar lá na sua receita, de compras, de produção, de despesas operacionais, de financiamento e investimento. Então, tudo isso você vai alimentar lá o seu fluxo de caixa, entendeu? Daí a importância de se elaborar cada orçamento separadamente, né? Você pensar em cada área separadamente para você cuidar dos aspectos financeiros. Quanto cada um deles implica em entrada ou saída de dinheiro. Então, por exemplo, vendas é entrada de dinheiro, né? O de compra, você vai pôr lá no fornecedor, então é saída de empresa. Despesa, saída de dinheiro. Saída de dinheiro, perdão. Então, muita gente fica em dúvida de quais as informações que serão utilizadas para alimentar o fluxo de caixa são essas. E é assim que a gente pensa separadamente cada item que tem impacto no nosso orçamento financeiro, tá? Então, uma empresa com problemas de lucratividade pode até sustentar por um bom tempo, até que uma hora isso irá impactar no seu caixa. Então, uma empresa sem lucro pode até se sustentar, mas quando impacta no caixa, né, aí a empresa corre um risco muito maior de fechar as portas. Então, a falta de controle financeiro é uma das principais causas de mortalidade de empresas no Brasil. Então, cuide bem do seu dinheiro, cuide sempre e cuide muito. Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. E a gente continua com a nossa aula quinta-feira, tá bom? E vocês podem trazer as dúvidas de vocês na quinta-feira para a gente finalizar com chave de ouro, tá bom? Então, é isso e até quinta.